Voltamos com Papo de Juventude, hoje falando sobre transparência na política. Existe uma pesquisa da Controladoria Geral da União, através do Escala Brasil Transparente, que constatou que mais de 60% dos municípios do Brasil não cumprem a lei de acesso à informação, ou seja, transparência zero. Que tipo de medidas vocês acham que tem que existir para melhorar essa situação? Eu queria dar o exemplo de uma cidade que fica ao sul do Rio Grande do Sul, chamada Pelotas, cujo prefeito é Eduardo Leite e a vice-prefeita é a Paula Mascarenhas. E eles têm 2 programas que eu achei bem legais. Eu fiz um estágio de alguns dias, passei alguns dias lá com eles, conhecendo toda a prefeitura e tal, o trabalho deles. Um chama Prefeito Recebe e a vice-prefeita Recebe, onde eles reúnem todos os secretários, mais ou menos de 15 em 15 dias, e recebem as pessoas, as demandas das pessoas, uma a uma. E, na verdade, as pessoas não aguentam mais ficar só assistindo, elas querem participar. E isso faz parte da transparência também, né, o diálogo. E o segundo chama-se Pelotas Conectada, que, na verdade, é utilizar o Facebook, o Instagram ou o Twitter para manter um diálogo com a população, saber as demandas da população e também informar o que a prefeitura está fazendo. Né, informar que está acontecendo uma obra em tal lugar, uma intervenção em outro lugar, que vai ter um evento, ou que, por exemplo, o prefeito está fora da cidade, que a vice-prefeita é que está respondendo pela cidade. E eu achei isso muito interessante. Eles receberam um prêmio de transparência, um prêmio, eu não me lembro se era do Estado ou se era um prêmio nacional, mas eu achei isso bem legal. Então é um caso que funciona, né? E a gente só agradecer ao deputado Ed Poazzo, engenheiro, secretário-geral da Juventude do PSC aqui do Rio. É interessante esse caso, como a gente vê quando a prefeitura de Curitiba ela foi ao Facebook e começou a interagir, a resposta que a sociedade começou a ter, né? E começou a ter um exemplo de interação entre os poderes. E isso é uma coisa que a gente sente muita falta. Você perguntou no ano passado. No início do programa, você perguntou se essa lei, esse formato de transparência já era um formato bom. Se é bom ou não é, a sociedade que tem que dizer. E para isso, a sociedade tem que acessar essas informações e tem que ir a esse projeto, tem que, através dessa comissão e através de todas as ferramentas que tem, dar o feedback. Qualquer produto que você desenvolve, qualquer coisa que você vai desenvolver, você precisa ter o feedback do seu cliente. E essa lei ela é feita para o cidadão. O cidadão quer se informar, ele tem que ter acesso. E a gente sabe muito bem, a gente estava conversando mais cedo, o acesso e esses dados que são postos na rede e são postos à informação do cidadão é só o primeiro passo. Porque a gente precisa interpretar esses dados. E a gente vive uma realidade que 38% dos universitários aqui do Brasil são analfabetos digitais. Funcionais. O que é isso? Eles não têm a capacidade de interpretar um texto. São os nossos universitários, são o nosso futuro. O que esses universitários que são os que estão debatendo hoje, somos nós, juventudes, vão entender desses dados? Eles vão entender realmente o que é aquilo? Então, assim, primeiro, a sociedade tem que ir nisso, a sociedade tem que interagir. Eu acho muito interessante quando o deputado traz essa comissão para aproximar, mas a gente tem que entender que os deputados estão representando a gente. Então, assim, não são eles que têm que ficar correndo atrás do povo, o povo que tem que correr atrás desse direito de ser defendido. E segundo ponto, a gente também tem que olhar para essa educação. Nós somos jovens e a gente tem que debater esse assunto. Como que isso é trabalhado dentro do nosso país, como isso é trabalhado dentro das nossas esferas. Estamos formando intelectuais, estamos formando cidadãos que conseguem interpretar isso. Então, assim, eu acho que é um questionamento em relação. Queria só fazer um adendo. A prática, enfim, da advocacia criminal, principalmente, que é o que eu me debruço, é o que eu amo, ela demonstra que a ausência de participação popular acerca da transparência, da cobrança dos atos, principalmente do Poder Executivo, gera um nicho extremamente adequado e perspicaz para fraudes que serão arquitetadas e posteriormente desbarateadas pelas ações da polícia, seja ela civil ou federal, e pelo Ministério Público, auxiliado de certa forma até pela mídia. Então, a cobrança do povo em relação a isso faria um efeito, digamos assim, um braço acessório a uma possível fiscalização, por evidente, do próprio, especialmente do Poder Executivo.
Então, o Ministério Público, as forças investigativas, ficariam amplamente satisfeitas se houvesse, de fato, apoio da população na fiscalização dos seus parlamentares e principalmente dos membros do Poder Executivo. Fica claro que a população tem que contribuir também, né? Precisa fazer o seu papel. Fazer um adendo aqui. 60% dos municípios. Quando a gente fala 60%, a gente perde um pouco da margem de quantos municípios a gente tem. Do Brasil. O último dado que eu tinha era 5.700 municípios a nível Brasil. Vou dar um exemplo aqui que eu não deveria dar, mas o Rio de Janeiro tem 92 municípios. Eu já acho um tanto quanto excessivo. Eu acho que é um número assim, razoável para o tamanho do estado, mas que ainda assim a gente podia enxugar. Agora você pega Alagoas, 276, um terço do território do Rio de Janeiro, 276 municípios. Você pega Minas, tem quase 800 e tanto. Você pega, enfim, tem município que tem 200 pessoas. Isso é uma piada. Isso é uma vergonha para a gente, contribuinte. Porque você pega uma município, vai ter que ter uma prefeitura, uma Câmara de Vereadores, estrutura de Ministério Público para fiscalizar. E você tem município, por exemplo, não tem noção de cumprimento de lei, porque não tem advogado, não tem procurador. Então, como é que você vai exigir, enfim, que a pessoa seja transparente quando ela não é nem qualificada para aquele trabalho, né? Então, muitas vezes isso ocorre. É uma coisa que a gente tem que repensar, a meu ver. Essa decisão de ser municipalista não significa que a gente deva ser desestadista, porque é isso que aconteceu, né? Não existe uma organicidade no estado. É difícil você ver ações articuladas entre um município e outro, articuladas entre municípios e estado, entre município, governo federal, estado. É muito difícil você conseguir essa conjuntura e, enfim, mais impossível ainda você fiscalizar a totalidade desses contratos, né? São 5.700, repito, municípios, cada um com um padrão legal diferente, cada um com entendimento, com interpretação diferente, à luz de um prefeito, enfim. É muito difícil você trabalhar a transparência nessa seara com essa quantidade de municípios. Para mim, eu acho até que é um tanto quanto impraticável. Uma coisa é você faz isso na capital, que dá muito certo, nas capitais do país, em municípios acima de 200, 300 mil habitantes. Agora, você fazer transparência em municípios que têm 200, 300, 500 pessoas é muito difícil, é muito fácil você esconder a informação dessas pessoas e só elas que estão legitimadas e, como é que eu posso dizer assim, realmente se importando com aquela informação, né? O município do lado não está se importando com as 200 pessoas que tem um prefeito delas. Então, é uma coisa que a gente tem que repensar. E, na verdade, quando a gente trata disso, a gente tira a importância dos municípios, porque a partir do momento que a gente dá essa liberdade para um município que não tem capacidade de se autogerir, ele fica dependente. E aí se estabelece essa forma que a gente tem hoje, que é tudo hierarquizado. Toda a verba, todas as decisões, elas vêm de cima para baixo e o município, na verdade, é quem está mais próximo da população. Então, quando o município ele tenta tomar uma decisão, ele não consegue, porque ele não tem ele não tem a capacidade de se autogerir. Então, como que ele vai tomar uma decisão? Então, realmente, esse é um ponto muito interessante a ser levantado, porque no Brasil a gente entende que o município é a menor forma de representatividade. Não é, né? A gente pode criar... Os bairros, eles têm as suas subprefeituras, as comunidades, elas se organizam, e a gente não é porque não tem todo um organismo público, uma máquina trabalhando por trás disso, que você não pode se organizar em grupo e se defender, porque a política é isso, são grupos que se organizam para fortalecer a sua ideia. Então, eu acho que é um ponto extremamente interessante esse que foi levantado. Não esperava até, mas é um ponto muito forte dentro do Brasil. Você reúne meia dúzia de gente que tem alguma influência e pronto, cria-se um município. Que capacidade? Ele vai continuar dependendo. Como que a gente vai poder pedir uma maior força do município? Como que a gente vai poder vir com essa proposta do município, que é quem está lá perto do cidadão, de gerir, de ter essa capacidade de controlar, se ele não consegue se autogerir? E a gente só está botando mais dinheiro para a máquina pública e fortalecendo essa máquina pública que é ineficiente dessa forma. Posso te dar um exemplo aqui, Priscila? É um negócio que eu fiquei estarrecido quando eu vi a primeira vez esse dado.
1.200 municípios no Brasil não recolhem um centavo. A arrecadação é toda repassada pelo governo federal, tudo pela União. Então você tem 1.200 municípios cabresto ali. Né? Ficam ali pedindo dinheiro. Eles não têm autonomia. Como que eles vão representar alguém se eles... Não tem como eles se autogerirem. Tinha que ter um limite, né? Com certeza. Eu acho que tinham que estabelecer essas regras. Como que você vai estabelecer? Como você vai criar uma máquina, um poder todo um aparato para você dar para eles se ele não tem a capacidade de se gerir? A gente está estimulando uma má gestão, ineficiência. Só complementando, com a inexistência de um tribunal de contas do município, por evidente. Exatamente. Então, como é que eu vou saber se esse dinheiro que já é repassado ou que veio do Fundo de Participação de Municípios está sendo devidamente gerido? Ele vai para o TCU? Essas são outras questões aí que a gente, enfim, não é o tópico, mas acho que fica aí a colocação, fica aí o pensamento, né? Eu acho que deveria ter um limite mínimo de habitantes para você criar um município, né? E também ter certeza de que aquele município vai ter uma receita própria. Ele tem que se sustentar, não ficar dependente do governo federal, não fica difícil. São várias mudanças que devem ser feitas, né? Por isso que a gente está aqui, né? Para debater, daqui está surgindo ideias. Agora, a gente é muito conectado, né? A tecnologia voa e existem vários aplicativos que, de uma certa forma, ajudam a ter acesso a essas informações. Vocês têm costume de acessar essas informações através de aplicativos? Eu acredito que ainda não existem muitos portais, mas ainda não existem muitos aplicativos. Eu estava, inclusive, procurando, por causa do programa, se eu conseguia mais informações sobre aplicativos, e eu vi que era uma coisa um pouco mais pontual. Não sei se é um processo, porque também o uso da internet está mudando. Hoje em dia, as pessoas elas consomem a internet muito por smartphones, né? Não só naquele CPU, como a gente chama, no desktop. Eu uso prioritariamente os aplicativos mais de notícias da Câmara, do Senado, que eu já acho que são uma coisa bastante importante, porque a gente tem noção do que foi aprovado, do que está sendo votado ali, a gente tem a ordem do dia, a gente tem um acesso ao processo legislativo, assim, do dia a dia, né? E uma fonte oficial, que a gente não é uma coisa pulverizada, como é no Facebook, sabe? Então, eu tenho usado mais esses notícias, mas eu acredito que tem crescido mais os números de portais. Eu vi, inclusive, acho que da Prefeitura de João Pessoa, que tratam das contas, que tratam da gestão pública. Eu acho que esses dados, assim, abertos... Já colaboram, Já né? colaboram também. Gente, muito obrigada pela... Acabou, viu? Passou voando. Acabou, passou voando. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa. E obrigada você aí de casa que acompanhou o nosso bate-papo. Para rever este ou outro programa aqui da TV Alerj, acesse o nosso site www.tvalerj.tv e envie para a gente também suas sugestões e, claro, a sua opinião. Escreva para faleconosco@tvalerj.tv. Até o próximo Papo de Juventude. TV Alerj, o canal do povo fluminense.